Boa tarde você, estamos começando mais um Papo na Rede aqui diretamente do estúdio do Koinonia Online. Hoje é dia 30 de junho de 2016, é o último dia do primeiro semestre desse ano de 2016, o tempo está passando, gente, Nossa. Estamos aí. Amanhã começa o segundo semestre. Nossa! Se você estiver assistindo ao vivo esse programa, você pode mandar seu e-mail, você pode participar, eu acho que vai ser um papo muito interessante. A gente está aqui hoje à tarde com o Wellington Scacinati, ele é membro lá da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera e também é responsável pela APCOM, que é a Agência Presbiteriana de Comunicação. Isso, Evangelização e Comunicação. Evangelização e Comunicação. Ah, ele tem essa... Evangelização. Tem um E aí Tem entre um E, P e o o C. E é de verdade. evangelização. Bem-vindo, Wellington. Bom ter você aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre um tema que eu acho que ele é não só comum, mas ele invadiu as nossas vidas, que é a questão das redes sociais, da internet, e sobretudo a gente vai tentar delimitar, vamos dizer assim, a conversa no aspecto do ambiente religioso, seja lá o que isso pode significar para qualquer um de nós e para quem está vendo, porque quando você fala de religião, de universo religioso, enfim. Mas de qualquer maneira, assim, as igrejas, as pessoas que se identificam como cristãs, como pessoa jurídica, aliás, como pessoa física, interessante, elas têm lá muitas vezes o seu blog, o seu videoblog. Então, as pessoas gastam bastante tempo usando, sobretudo, os smartphones hoje para acessar informações, acessar coisas e tudo mais. Diga, Carlos Bragantini. Por conta da minha idade. Você é o nosso ancião aqui, então. Ok. Wellington, depois você vai comentar o comentário do Fernando, mas assim, eu estou aqui lembrando e fazer essa ponte. Eu sou do tempo, não é? Ixi, aí vamos. Em que o único programa evangélico, cristão evangélico da comunidade mais conservadora, na época batista, era Um Pouco de Sol, do reverendo Rubens Lopes, pastor da Igreja Batista Vila Mariana. Uhum. E no rádio, lembro-me muito bem de Silas Mello, que foi um pioneiro, né, nos anos 60, 70, que criou aqui em São Paulo a Tocha do Amor, algumas coisas assim. É isso que nós tínhamos de mídia final dos anos 60, nos anos 70, basicamente. É isso que nós tínhamos de mídia. Quer dizer, o salto para o que temos hoje, em termos de mídias, é algo que a gente não consegue mensurar em termos de tamanho e importância, né? E até gravidade, eu diria, até. Sim. Pelo modo como é utilizado esse ferramental todo pelo mercado religioso, enfim. Mas só para fazer essa ponte entre o que era lá, porque você é responsável pela comunicação de uma denominação. Sim. E lá atrás uma denominação tinha um programa. Uma denominação tinha um programa, poucos programas na verdade, né? Porque print e rádio, TV, né? É muito caro, né? Né? É muito caro, né? Perto do que a internet hoje pode oferecer em termos de facilidade e velocidade. Né? Cláudio Ramos está mandando um abraço aqui para nós três e está conseguindo assistir hoje o Papo na Rede ao vivo. Bem-vindo, saudade de você. Cláudio, bom ter você, bom sua companhia à distância, mas de certa maneira próxima, esse é o lance da virtualidade. Mas quando o Carlos fala dessa época em que as denominações elas tinham um programa, enfim, era uma coisa muito difícil. Pra gente, um pouco antes, tinha aquela coisa que as igrejas colocavam um alto-falante delta na torre da igreja para a vizinhança inteira ouvir. Ou o sino da igreja, né? O sino da igreja, que é mais charmoso. Voltando, pensando numa tradição católico-romana, você pensa no sino. O sino serve para quê? Para a missa, né? Que é mais charmoso que aquele alto-falante delta que ficava gritando o sermão para que a lei do silêncio hoje barraria totalmente. Mas a pergunta que eu faria assim pra gente entrar mais especificamente no assunto é o seguinte: naquela época não caberia uma pergunta que assim, é possível sobreviver no universo religioso sem as mídias? A pergunta é, hoje é possível sobreviver do ponto de vista de uma organização, de uma igreja, do que quer que seja que a gente está tratando, fora desse chamado ambiente virtual, ou das mídias sociais, ou da internet, que seja? Wellington, o que você acha? Eu compreendo que é impossível. É impossível. As mídias sociais, elas estão aí. Elas não podem ser tratadas mais como um fenômeno, como algo que
será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Ela já acontece. Ela já é real. A internet já está estabelecida e as redes sociais que a internet promoveu, né, desde o antigo chat, né, que aquelas páginas que você entrava e as pessoas gastavam horas conversando, até hoje as redes sociais mais desenvolvidas e que conectam pessoas e criam relacionamentos, não tem como você voltar atrás. Esse é o nosso mundo hoje. Né? Ninguém se vê hoje sem um smartphone. Ninguém se vê hoje sem um smartphone. Você não pega mais... As lojas estão cada vez menos investindo dinheiro em print e investindo mais dinheiro na tecnologia mobile. Né? Você tem muita coisa acontecendo dentro do seu celular. E o seu celular tem internet. 4G, 3G, né? Você tem internet. Então, a vida das pessoas hoje, ela passa pela rede. Ela vai passar pela rede. Você faz operações bancárias no telefone, você compra, né, alguns mercados aqui na capital, em São Paulo, em Campinas, onde eu resido também, já vendem os produtos, você escolhe o produto e eles entregam na sua casa. E isso, só para acrescentar, assim, não só no chamado contexto urbano, embora a urbanidade cresce assustadoramente, mas assim, isso chega nas regiões mais inóspitas, aquelas regiões mais longínquas, né? Inclusive sertões e florestas e enfim, né? Quer dizer, a internet ela tem essa capacidade, né, de atualizar indivíduos em lugares que nesse tempo que a gente está falando aqui não tinham acesso. Não tinham acesso. Verdade, então, né? E as informações correm mais rápido, né, hoje. Então não tem como você desvincular a vida da pessoa da internet, da rede. Como você fala assim hoje para uma pessoa, não tem um celular, não tem um smartphone. Celular não, né? Não tem um smartphone. Não tem como, todo mundo tem. Né? O meu filho de 2 anos e pouquinho já sabe acessar o jogo dele dentro do meu smartphone, dentro do tablet. Ele já pede para assistir um determinado desenho, porque a internet proporcionou isso. Né? Se você pensar no tempo da televisão, para uma criança assistir um desenho, ela tinha que esperar todo um processo, né? O horário certo, o comercial passar, a apresentação. Hoje ela escolhe. Né? Ela escolhe. Então, não tem grandes dificuldades nesse sentido. Se os frequentadores de igreja estão inseridos nesse mundo virtual, é inevitável que a igreja também tenha uma ação dentro desse mundo. Uma curiosidade, Werner, já que você é parte de uma instituição religiosa conservadora e grande, né, com 1 milhão de membros aí pelo Brasil afora, e com um número, aí, penso eu, grande até de pastores. Por exemplo, na minha idade, até mais velhos do que eu, que já estão há 30, 40 anos no chamado Ministério Pastoral. Sim. Curiosidade, esse pessoal, na sua visão quase que profissional, entendo que lidar com isso em termos denominacionais, resistem a isso? Tem ainda aquela coisa assim, isso é do diabo, por exemplo? Não. Eu acho que acabou. Isso caiu. Eu acho que a internet não enfrentou, pelo menos nas igrejas conservadoras, a mesma resistência que a música. Que a TV, a música, a bateria era do diabo. Sim, né? sim, a bateria, não pode entrar bateria aqui, tem que ser o órgão, né, tal. Ferramentas que antes foram demonizadas. Depois elas entraram, né, se converteram e tal. Então, você sabe que os arquivos aqui, dos programas que a gente faz, todos eles são convertidos. E depois o Daniel faz o upload. Então os programas aqui a gente tem esse problema. Obrigatoriamente se convertem depois. Os arquivos aqui são todos convertidos antes do upload. Então, que legal, não, essa para mim é uma boa notícia. Eu acho que ela não passa, a internet não passou por essa luta que outras coisas para entrar no meio eclesiástico passaram. Até porque é uma coisa de utilidade pública. Ele teve que se adaptar a essa realidade. Eu acho que começou talvez de uma maneira mais sutil, que foi aquela coisa assim, todo mundo tinha um e-mail 20 anos atrás. Sim.
E você precisava ter internet, então começou a mandar e-mail, aí você descobriu que podia mandar foto por e-mail, aí você descobriu que podia mandar vídeo por e-mail, você descobriu que mudou a ferramenta, não é mais e-mail, agora é outra coisa, e hoje são milhares de coisas diferentes. Todo mundo no começo começou a querer ter um celular, né? Ele só tinha um celular, né? Agora, com o smartphone, ele tem um mundo. Ele tem um mundo nas suas mãos. Né? Independente da idade, inclusive. Vamos lá, uma boa notícia essa, pelo menos. Chamamos os caras pela internet, eles estão aparecendo. Tem aqui Xeléu Rodrigues, Ribeirão das Neves, pergunta: Shalom, estou assistindo pela primeira vez e vi o anúncio no Facebook do Brega e ele usou a mídia e chegou até aqui. Isso é muito bom. Acredito que precisa ser uma ferramenta que o senhor nos dá. Porém, temos que saber usar. Eu uso para tudo, pagar contas, comprar coisas e tal, inclusive para compartilhar a minha fé. Abraços. Mas teve uma outra aqui, ó. Johnny Novato, de Vila. Amigo, senti falta de você semana passada. Também sentimos falta aí de fazer o programa, mas não estivemos aqui. Semana passada não fizemos. Não foi possível. Aí ele faz uma colocação: hoje a igreja está confundindo propagação do evangelho com autoimagem. Os holofotes estão grandes. É uma observação que o Johnny Nonato faz. E aproveitar que chegou mais uma aqui do Eduardo Padilha, aqui de São Paulo. Olá, senhor, estou de volta. Grande abraço a todos. A pergunta que faz é a seguinte: é possível lidar com as novas tecnologias sem perder o contato real? Vocês acreditam que em um futuro poderemos não ter mais a presença das pessoas fisicamente na igreja? Medo. Ou seja, tudo acontecendo online, em real time? Essa é só uma observação, né? Olha como que a gente faz uma pergunta assim. Eduardo, não é uma crítica à sua pergunta, mas é a nossa construção de forma geral. Porque ele coloca assim, e de forma geral a gente pensa assim: vocês acreditam que em um futuro poderemos não ter mais a presença das pessoas fisicamente na igreja ou no local de reuniões da igreja? Não é? Mas aí tem outras questões. Bom, tem questões eclesiológicas aí. Isso, uma provocaçãozinha. Manda aí. Mas obrigado ao pessoal que mandou os joia, muito legal. Bem-vindos. As perguntas são... vamos começar pelaquela da questão do holofote, né? Das pessoas. Bom, se você pega assim, vou pegar a experiência da minha denominação, né? Nas nossas mídias hoje, a gente tem em torno aí de umas, 200 mil pessoas conectadas, né? Dentro da mídia social da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. É a IPBTV? É a IPBTV, Facebook da igreja, o chat, o chat que roda junto com a rádio. Né? 20% do universo 20% talvez do nosso universo presbiteriano. Poderia ser maior? Poderia. Mas se você pega os nossos pastores, que são os mais, podemos dizer assim, conhecidos, né? Se você pegar as mídias sociais deles, né? Principalmente Facebook, Instagram e outros, você vai perceber que eles têm muito mais pessoas seguindo eles do que a denominação. Mas isso é um fenômeno da pós-modernidade, né? As instituições na pós-modernidade, seja elas quais forem, não é só da igreja, elas caem no descrédito da população em geral. Não é que o cara não acredita mais na igreja, não é que o cara não acredita mais na igreja presbiteriana, não. O cara ama a igreja presbiteriana, mas na pós-modernidade pessoas seguem pessoas. E isso é um fenômeno das redes sociais também. Ou pessoas seguem perfis de pessoas, exatamente. Que também é uma... existe uma... Mas ele tá na cabeça dele, ele fala assim, estou seguindo fulano, né? Eu estou seguindo Beltrano. Que alguns a gente sabe que são personagens, né? Qual é o nosso esforço dentro de aquelas pessoas? Né? Exatamente, são personagens. Você tem lá, tem gente que tem uma equipe que trabalha para fazer a mídia social dele rodar, né? Ele escreve, as pessoas postam. Não poucas vezes funciona como assim, aquele locutor de rádio. Eu sou ouvinte de rádio, né? Que você adora ouvir a voz do cara, o jeito do cara apresentar, e um dia você cisma de querer conhecer o cara pessoalmente, né? Pô, cara mal educado. Daniel Choi conta uma história aqui, né, Dani? De um camarada desse famosíssimo do rádio esportivo que veio fazer uma locução aqui no estúdio. Ou não, desculpa, pode ser que algum esteja nos ouvindo e é uma ofensa o que eu disse, me perdoe. Mas às vezes a pessoa, no pessoal, é tímida. No rádio, no microfone, ele tem é um personagem, e isso acontece muito. Sim. É o personagem que ele assume. Quando ele vem pro mundo, ele é tímido, ele não tem essa mesma,
vamos dizer assim, facilidade de comunicação, né? E acontece muito nas mídias isso. Acontece muito. Agora, você tem que olhar para o discurso da pessoa, lógico, né? Se ela está se promovendo, se ela está pregando o evangelho. Daí depende qual o foco que a pessoa dá para o seu próprio discurso. Certo. Né? Como a gente conversava um pouquinho antes, nas redes sociais, os polêmicos são muito famosos, né? Eles ganham muito adeptos, seguidores, e tem gente que segue só para bater neles, né? Tem muita gente que segue alguém simplesmente para patrulhar. Para patrulhar a patrulha, né? Então polêmicos que assumem causas polêmicas, né? E que se dedicam, né, as causas mais polêmicas, não importam quais sejam, né? Porque isso sempre expande mais o interesse, né? Essa colocação do Eduardo, se não me engano foi ele que fez, que eu acho que é interessante pensar um pouco com você que está aqui, Wellington, que é a questão da presença, o encontro presencial, o encontro no qual você tem, como a gente está aqui. Eu não tô lidando com os perfis de vocês. Ninguém está longe de ninguém. E nem somos hologramas ainda, nós estamos aqui em carne e osso. Então, assim, esse tipo de encontro no qual nós estamos presentes no mesmo ambiente e que nos remete a uma série de significados que o encontro, vamos dizer assim, a pessoa que participa de uma celebração de uma igreja via internet, ela recebe um conteúdo. Agora é evidente que ela perde uma dimensão disso que a gente tem, pessoal, né? Que eu acho que é a pergunta do Eduardo. Como que você vê, você que está diretamente ligado a uma agência que cuida dessa comunicação, de favorecer a comunicação do evangelho e tal, mas tem a questão assim de que em algumas comunidades é a própria reunião chamada culto dominical que é transmitida. Sim. Como que você avalia esse há risco, não existe? O que é que se passa? Eu acho que não tem risco nenhum. Eu não tenho medo nenhum desse tipo de... ele transmite o culto, ele vai perder pessoas. As pessoas não vão. Vou explicar o porquê. Concordo com você. Sem a sua explicação, eu já concordo. Por quê? Por exemplo, vamos pensar na experiência que é você estar num local de culto, com as pessoas à sua volta, ouvindo ao vivo a música e tendo todo esse ambiente, né, de adoração, desse momento de devoção, essa experiência mesmo que você vive. E daí eu vou puxar aqui uma frase do Steve Jobs, que ele diz o seguinte, ele fala assim, eu não vendo celulares nem computadores, eu vendo uma experiência. Então por isso que a Apple, né, existem até Apples evangelistas. Eu vendo uma possibilidade de transcender. Praticamente. Lógico. Por que eu estou dizendo isso? Experiência cara essa. Mas se você pensar na experiência, ele tem ideia, porque o ser humano está atrás de experiência. Quando a TV começou a mostrar os jogos de futebol, todo mundo pensou, ninguém vai mais no estádio. Se eu posso assistir no sofá da minha casa, mas se você que foi num estádio de futebol, sentiu o cheiro do amendoim queimado, da pipoca, o momento comeu de cachorro quente na porta. Comeu cachorro quente na porta. Aquilo é uma experiência. E a torcida do Palmeiras gritando vai Verdão, cara, isso não tem igual, velho. Não tem igual. É só estádio. E daí você pensa nessa experiência comunitária que é do futebol, se você for trocar, é a mesma, né? O senso de comunidade não vai mudar, o ser humano precisa disso. Ele precisa. Né? Então, assim, eu não me preocupo com um meio de alguém que está doente, alguém que está distante, de alguém que está com uma dificuldade de entrar no culto, ou alguém que tem medo de entrar numa igreja evangélica. Porque existem pessoas que têm medo de entrar numa igreja evangélica, de verem um culto. E às vezes há motivo. Há motivos, sim. Ou pessoas extremamente fragilizadas, né, vulneráveis a um mundo. O mundo se encarregou de adoecer a humanidade. Né? E não poucas vezes alguns adoecem nesses ambientes. Eles precisam viver uma outra experiência. Até para serem resgatados para a comunidade, inclusive. Então eu acho que é uma ferramenta boa para a comunidade expandir as suas fronteiras, sem medo nenhum de perder a pessoa que vai ao culto, porque aquilo é uma experiência do ser humano, que ele entra em contato com outros, em contato com Deus. Desculpa, mas no meu modo de entender, inclusive, para mim, vem não de encontro, mas caminha em paralelo a um pensamento eu sou daqueles que acho
que eu fui muito culto na minha vida desnecessariamente. Assim, tipo, muito culto, mano. De domingo a domingo. Culto. Nós passamos, inclusive, a adorar o culto. Adorei o culto domingo na igreja. Meu, adora-se a Deus e a Jesus e não ao culto. Sim. Mas o culto ficou uma coisa tão sacralizada que as pessoas passaram a adorar. Foram tiradas do cotidiano, da rotina da vida, onde deveriam transformar essas rotinas em culto. Então eu acho que esse desestressamento do ter que ir para algum lugar para prestar culto e o habituar-se a fazer dos ambientes onde se está cultos, né, para mim é um benefício que nós poderíamos exaltar nesse processo. Entendeu? É por isso que eu ressaltei a maneira da pergunta, que é, volto a dizer, não é uma questão. Isso é o meu jeito de responder ao Eduardo do que eu penso sobre essa coisa. Né? Mas assim, é um pensamento generalizado, que é a ideia assim, a igreja é aquele local onde vamos. Quer dizer, e a gente perde de vista o fato de que a igreja são aquelas pessoas aqui, né? Que se reúnem, né? Que se reúnem, mas mesmo no momento da diáspora ou de não estarem reunidos, eles não perdem vínculos. Né? E eles não deixam de ser igreja. Isso, né? exatamente. Né? Porque você pega o texto do apóstolo Paulo, eles são um corpo aonde eles estiverem. Exatamente. Então, por exemplo, vamos pensar no caso da sua comunidade. Tem lá os irmãos que se reúnem presencialmente. Aos domingos, naquele local de reunião. Na segunda-feira, cada um na sua faculdade, no seu trabalho, em casa, na escola, eles são a igreja. Eles são representantes da igreja. Exatamente. Não, eu até digo, são a igreja, vivendo no seu ambiente. Né? A ideia de representante é aquela ideia dos embaixadores de Cristo. Eles acho estão lá. Eu acho que assim, a gente tem que considerar aí a questão da reunião, que a gente acabou chamando de culto, e eu acho que no decorrer da história da igreja, esse foi, hoje eu acho que mais um problema do que uma virtude, chamar essa reunião de culto. Porque primeiro que faz essa dicotomia entre aquilo que é sagrado e o que não é, a ideia de que é aqui que eu cultuo a Deus e na minha vida não, enfim. Agora, eu penso assim, o que há uma recomendação clara no Novo Testamento é a ideia do se reunir, do se congregar. Se encontrar. De estar em comunidade. E aí eu penso que existe uma gama grande de possibilidades disso acontecer. Desde as chamadas reuniões formais ou os cultos dominicais, até de formas informais ou menos formais, vamos dizer, mas essa possibilidade está presente. Né? E eu acho que aí, nesse sentido, a internet e essa chamada realidade virtual, esse mundo virtual, ele não impede. Em alguns casos pode impedir, mas acho que vai depender muito da pessoa. Mas, por outro lado, ele vai possibilitar novos encontros, vai possibilitar novas comunidades. A criação das redes. Né? Exato. E outra coisa. O Johnny mandou outra pergunta aqui. É uma coisa que a gente tem que definir, que para essa nova geração que já nasce, né, dentro desse híbrido que virou a nossa vida com o componente eletrônico, né, com um componente de informação, o seu smartphone, ou o seu tablet, essa geração que já nasceu nesse momento, o virtual, porque a pessoa pensa que o virtual não é real, mas para quem já nasceu neste mundo virtual, o virtual ele é real. Então o paradigma é outro. Nós nascemos em um mundo que eu vi a internet nascer, né? Eu era moleque, meu pai já tinha computador em casa, lá o XT lá, que era a tela verde, aquela coisa toda. Então, eu nasci num mundo já tecnológico. O meu filho, ele nasce num mundo muito mais imergido nessa tecnologia. Então, para ele, o virtual, para ele, não é a mesma coisa que virtual para nós. Sim. Ele não trata o virtual como irreal. Ele trata o virtual como real. Então, a experiência dele na virtualidade é diferente. E vai ser muito mais aprofundada, né? Sim. O Johnny Nonato aqui de Vila Formosa, ele mandou mais um dizendo o seguinte: será que a igreja hoje não se torna carente e dependente das redes sociais e por conta disso deixa de aumentar seu conhecimento na palavra e através disso são enganadas pelos falsos profetas? Porque há muitos pastores em evidência que não são exemplos, enfim, a fala dele. Mas eu acho que até de certa maneira você já tocou um pouco nessa questão, que eu acho que a gente pode usar
a internet como canal de ensino, de instrução. De ensino e de instrução, O lógico. bem e o mal, né? Depende de como você usa, né? O púlpito pode ser usado pro bem e pro mal. Também, o púlpito de madeira, quando você sobe lá no púlpito para pregar, alguém pode falar uma coisa terrível, Agora, teologicamente. o Carlos não, falou deixa- uma coisa. Não, você falou assim. Não, mas se de uma você época, for falar o que eu falei, pode falar. Não, só vou falar o que você falou. Que assim, de uma época em que a gente assistia culto demais. A impressão minha, velho, então você me corrige se eu estiver errado, que o que a gente vê ainda na internet é mais do mesmo, ainda, que é assim, é culto, é ensino. Ensino que eu digo assim, é alguém dando estudo bíblico, é alguém pregando, é pregação. Aí o cara, ele fica viciado em culto, ele fica viciado em pregação. Ele continua Isso, viciado, entendeu? Assim, a única em culto, em diferença é que pregação, ao invés de ele estar sentado num banco, num salão maior com mais outras pessoas, ele está sozinho na casa dele, no conforto da sua poltrona, comendo o seu pacotão de pipoca e pondo lá na tela do que quer que seja, vendo mais alguém falando. Então a minha pergunta é a seguinte: quais são possibilidades diferentes para além daquilo, assim, a gente vai transmitir o culto, a gente vai transmitir o estudo, a pregação, a palestra. Percebe o que eu estou querendo dizer? Assim, será que nesse sentido, parece que é mais do mesmo. Posso acrescentar para você dar Pode, sua opinião? sim. Que é assim, aí eu falo assim, parte do meu trabalho hoje, ou muito do meu trabalho hoje, é na internet e na interlocução com pessoas. Sim. Atendendo pessoas, aconselhando pessoas, ora escrevendo, ora falando só e ouvindo, e ora vendo, né, dependendo da mídia que a gente usa, e eu tenho alguns critérios para isso. E isso faz com o máximo de responsabilidade possível nesse Sim. sentido. Então, assim, eu uso as mídias deste modo. O que você acha disso? E no ambiente em que você está? Isso é encorajado, é desencorajado? Vamos usar a palavra que é mais comum, que seria o aconselhamento pastoral, por exemplo. Isso é encorajado, desencorajado? Como é que esse tema Então, é abordado? Eu vou dividir aqui em duas, posso? Claro. Eu vou falar sobre a denominação, como a gente trata isso dentro da PECOM, né? Porque tem uma função, né? E dentro da igreja local, que daí ela ganha uma outra roupagem, certo? Dentro da denominação, a denominação ela oferece a disseminação da palavra do evangelho e o ensino, né? E a nossa confessionalidade reformada. Então, e aí é o que o Fernando falou, alguém ensinando, alguém pregando. O que nós vamos fazer em termos de denominação é divulgar aquilo que nós oferecemos para pessoas em termos de cursos, palestras, ensino da palavra e confessionalidade reformada da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então é isso que as mídias sociais promovem para a gente. Isso é muito bom, porque a gente acaba encontrando gente e ensinando e divulgando a fé reformada. Esse é um ponto. Dentro da denominação, existem outras ferramentas, como, por exemplo, dentro daquilo que eu chamo hoje, daquilo que nós estamos tentando construir na Chácara Primavera, por exemplo, aquilo que nós chamamos de comunidade virtual, né? Vou dar um exemplo. No último domingo nós tivemos 1.050 pessoas, se eu não me engano, mais ou menos isso, conectadas nos nossos 2 cultos transmitidos, né? Então nós transmitimos o culto das 9h30 da manhã e nós transmitimos o culto das 18 horas, juntando esse público, cerca de 1.000 pessoas estavam conectados. O que nós tentamos fazer? Conectar com essas pessoas, né? Conversar com elas, saber onde elas estão, o porquê, ao invés de elas estarem em uma comunidade física, local, por que elas estão acessando a gente. Então daí criar esse ambiente, uma interatividade maior, esse ambiente de pastoreio, né? Por exemplo, tem um cara que se identifica com a gente lá em Curitiba, né? Então eu entro em contato com ele, eu converso com ele, a gente faz um discipulado via Skype, a gente ora junto via Skype. Então o Skype me promove entrar em contato com pessoas. Tem gente que frequenta a nossa igreja virtual no Kansas, né? Lá, então ele está em Kansas City, nos Estados Unidos, e ele falou assim: Wellington, aqui não tem nenhuma igreja reformada na cidade que eu tô, não tem. O que tem aqui é uma
é uma igreja neopentecostal e tal, o cara fala umas asneiras, tem revelações, eu não gosto, né? Desculpa aí pela questão das asneiras, mas é o que ele me disse, estou replicando o que ele me disse. Então ele fala assim, eu assisto a Chácara Primavera, ele se identificou, então a gente tem um encontro com ele a cada 15 dias, a gente senta, a gente conversa, eu sei quem ele é, eu converso com a esposa dele, e essa distância transforma, né, a internet não só no meio de ensino, mas no meio de pastoreio. Certo. Né? A APECOM, voltando para a denominação, a APECOM tenta fazer isso de uma forma, num projeto chamado NAVE, Núcleo de Aconselhamento Virtual. Né? Nós estamos construindo essa ferramenta, mas a gente não tem ainda, porque você precisa de voluntários, tem que passar tudo por um crivo denominacional que é muito maior do que local. Mas localmente, a gente já, em uma igreja local, é muito mais fácil você trabalhar essa questão do tete-a-tete, do acolhimento, né? E também do encaminhamento. Né? De repente a gente tem igrejas sendo plantadas hoje em 31 cidades do nosso país. Né? A Chácara Primavera apoia 31 projetos de plantação de novas igrejas. Se o cara está perto de um projeto de plantação de uma igreja, eu tento fazer com que o pastor chegue até ele. Né? E daí ele tem um contato real com esse pastor. E eu acho que essa talvez seja a grande sacada disso. Né? Eu acho isso muito legal. Né? Legal. Tem mais viável uma pergunta. E necessário. E talvez a última, por causa do nosso tempo, estamos Daniel passando. Tem que acabar. Paulo Pires aqui, São Sebastião, daqui não, lá de São Sebastião do Distrito Federal. A pergunta dele é a seguinte: olá, irmãos, por que ainda há muita resistência com esse novo modelo de reuniões? Onde você acha que está a resistência, Wellington? Eu acho que a resistência é aquela que nós já falamos, perder o público local, né? Perder o público local. Né? Eu não vou na igreja porque eu tenho virtualmente. Mas eu creio que o ser humano precisa da experiência do coletivo, do corpo, né? Pensando lá será que tem a ver? No apóstolo Paulo, o corpo coletivo, estar junto, fazer parte. Porque na internet, apesar de ser comunidades virtuais, você não pertence. E existe no ser humano uma necessidade de pertencer. Eu acho que encontrar chega a ser uma disciplina espiritual. Sim. A ideia do edificar, a ideia de um ao outro, se afiar, essa coisa assim, o aprendizado do encontro. Eu acho que tem uma coisa também. É mais do que o culto. O é engraçado. Do encontro. A primeira vez você falou assim, você não falou assim, mas eu tô dando uma interpretação que você falou assim, fica tranquilo que você não vai perder. Gente. Essa linguagem, ela me soa muito mercadológica. Ok. Né? Perder cliente. Eu tenho um viés no marketing. Eu sei, mas assim, ao mesmo tempo, o que eu tô querendo... Não precisa pedir desculpa, mas a partir daí, eu queria fazer uma outra interpretação, que é o seguinte, que talvez uma resistência esteja no fato assim, de que o cara, às vezes, ele tem um auditório para 1000 pessoas. E ver esse auditório cheio é bom. Mas ele pode ter na rede 5.000 pessoas ouvindo, sendo instruídas por ele. Aí eu tô sendo um pouco assim maldoso, talvez assim, cara, mas um auditório cheio faz tão bem pro meu ego, cara. Né? Então assim, eu quero a coisa acontecendo aqui. E sobretudo sob os meus olhos. Onde eu tenho controle, onde eu tenho... Então não sei se também nessa resistência existe essa coisa assim, cara, um auditório cheio no qual eu sou o cara que estou em cima de um palco falando e os caras ficam uma hora me ouvindo falar e eu vendo esses caras, eu não sei. Eu acho que nesse sentido todos nós fomos acometidos pelo mercado, né? O mercado propõe isso, né? Quanto mais gente te ouvindo, teoricamente mais... Enfim, mais qualquer outra coisa. Mas eu, assim, encorajo aqueles que nos ouvem, nos veem, e a todos sempre assim, não desprezem
os pequenos encontros e a Não. beleza que há nisso. Não Já desprezem as mesas de padaria da sua cidade. Sim, Os bons isso. lugares, Bons os bons Isso, encontros. isso. Eu acho que Usemos a mídia até para a minha chamar, percepção, né? a minha Vem. percepção é essa, né? Vem pra... A pessoa, por mais que ela assista, ela tem que ter esse sentido de pertencer, Sim. Isso. de edificar, É. de uns aos outros, e daí a internet não vai conseguir substituir isso. Não vai. Uhum. Não vai. Né? Também acho que não. É isso daí. Somos esperançosos, né? Quem viver verá. Quem viver, pode ser. Não, tô brincando. Mas isso aí, eu tô Leve bom o ter nosso você aqui. abraço aos irmãos queridos da Igreja Presbiteriana, Sim. tanto da Chácara Primavera quanto de todos da denominação. Muito Tem legal. muita gente boa e muita gente querida nesse meio. Sim, Que a sim. gente vem rodando junto por esse Brasil afora. Isso daí. Mas bom ter você aqui. Muito Obrigado pelo Obrigado convite. por estar Muito bom. repartindo um pouco do seu tempo nessa quinta-feira à tarde. E continue fazendo o seu trabalho com Isso. coração. Acho que isso é importante. Beijo aos que ficaram aí com a gente nessa meia hora, né? Legal, o pessoal que Participando. mandou e-mail, algumas Sim, perguntas sim. interessantes. É isso Maravilha. mesmo. Daniel Choi, obrigado pela sua transmissão por esse mundo virtual. Até a próxima quinta. Tchau, gente. Até.